Catarina despertou na escuridão mais absoluta depois de 16 horas de trabalho de parto. Os médicos disseram que ela havia morrido. Seu marido nem sequer perguntou por ela, apenas pelo bebê. Mas Catarina podia ouvir cada palavra, cada conversa, cada segredo, presa em um corpo que não lhe respondia, enquanto sua sogra e seu marido falavam de prazos, de seguros de vida e de uma mulher chamada Valéria que já ocupava o seu lugar. 30 dias. Esse era o tempo que lhe davam antes de desligar as máquinas. E enquanto todos planejavam seu funeral, Catarina ouvia algo que mudaria tudo, mas ninguém sabia que ela estava consciente. A madrugada de 23 de setembro envolvia o Hospital Geral de São Paulo com um silêncio pesado, rompido apenas pelo uivo de ambulâncias que chegavam dos bairros mais distantes da cidade. No terceiro andar, em uma sala de pré-parto compartilhada com outras 3 mulheres, Catarina Ramos apertava as grades de uma maca desgastada, enquanto as contrações rasgavam seu corpo como facas invisíveis. 16 horas. 16 malditas horas desde que a bolsa estourara no apartamento que dividia com o marido no bairro de Moema. 16 horas desde que Roberto Vieira, seu marido de 3 anos, a tinha colocado no carro com uma pressa que agora parecia mentira. "Preciso que faça força, senhora! Agora!" gritou a doutora Helena, uma mulher de uns 50 anos com olheiras profundas e mãos firmes que já haviam recebido centenas de bebês naquele hospital lotado. Catarina quis responder, mas a dor a deixou muda. Seus lábios tremiam. O suor empapava seu cabelo castanho, colando-o na testa. À sua esquerda, sentado em uma cadeira de plástico verde, Roberto não levantava a vista do celular. A luz azul da tela iluminava seu rosto inexpressivo. "Roberto", sussurrou Catarina entre gemidos. "Roberto, por favor." Ele nem sequer se virou. "O que foi?" perguntou sem desgrudar os olhos do telefone. A médica lançou um olhar de desprezo para o homem, mas não disse nada. Não tinha tempo para sermões. O monitor fetal começou a emitir um apito agudo e errático. "Bradicardia fetal", anunciou uma enfermeira jovem com voz trêmula. "Frequência cardíaca caindo para 80, 75. "Preparem o centro cirúrgico", ordenou a doutora Helena. "Já!" Tudo virou caos. As enfermeiras correram pelos corredores estreitos, empurrando a maca de Catarina. As luzes do teto passavam como relâmpagos sobre seu rosto. Sentia o corpo inteiro arder, como se algo dentro dela quisesse explodir. Roberto caminhava atrás, sem pressa, digitando algo em seu celular. "O bebê está bem?" perguntou ele, quando chegaram às portas do centro cirúrgico. A médica o olhou fixamente. "E a sua esposa? Não vai perguntar por ela?" Roberto franziu a testa, incomodado com o tom. "Pois claro que sim, mas primeiro o bebê, né?" A médica entrou no centro cirúrgico sem responder. As portas se fecharam com um golpe seco, deixando Roberto sozinho no corredor. Ele suspirou, voltou para a sala de espera e discou um número. "Alô?" respondeu uma voz feminina do outro lado. "Já está quase, Valéria", murmurou Roberto em voz baixa, caminhando para um canto vazio. "Assim que eu sair disso, a gente se vê." "E ela?" "Não importa, já falei com minha mãe, está tudo arranjado." Do outro lado das portas, Catarina lutava pela vida. A anestesia chegou tarde, tarde demais. Quando a médica fez a primeira incisão para a cesárea de emergência, Catarina sentiu cada segundo. Seu grito rasgou o ar do centro cirúrgico. "Não está fazendo efeito", gritou a anestesista. "Preciso de mais tempo." "Não temos tempo", respondeu a doutora Helena. "O bebê está sufocando." Os minutos seguintes foram um inferno. Catarina via tudo borrado, ouvia vozes misturadas,
ordens gritadas, o choro distante de um recém-nascido. Depois, sentiu algo úmido e morno brotando de seu ventre. Hemorragia massiva, anunciou alguém. Pressão caindo, 90 por 50, 80 por 40. Bolsas de sangue, agora! Gritou a médica. Catarina quis dizer algo. Quis perguntar pelo seu bebê. Quis chamar Roberto, mas sua voz já não saía. Suas pálpebras pesavam toneladas. A sala começou a escurecer. A última coisa que ouviu antes de desmaiar foi a voz de um médico jovem. Doutora, acho que a estamos perdendo. E depois, nada. Quando Catarina acordou, ela não acordou. Seu corpo estava imóvel, completamente rígido. Não sentia frio nem calor. Não sentia dor. Mas ouvia tudo. Ouvia vozes. A que horas declararam o óbito? Perguntou alguém com voz rouca. Às 4:30 da madrugada, respondeu outra pessoa. Hemorragia pós-parto. Não houve nada a fazer. Catarina quis gritar, quis mover os dedos, abrir os olhos, pedir ajuda, mas seu corpo não respondia. Era como estar enterrada viva dentro de si mesma. Levem-na para o subsolo, ordenou a mesma voz. Amanhã a família virá reconhecer o corpo. Sentiu que a moviam. Ouviu o ranger de rodas sobre o piso, o som de um elevador se abrindo. Depois um silêncio gelado. O cheiro de desinfetante se misturou com algo mais denso, algo que revirou seu estômago sem que pudesse sequer reagir. Estava no necrotério. Passaram-se horas, ou talvez minutos. Catarina havia perdido a noção do tempo. Só sabia que estava presa. Presa em um corpo que não lhe obedecia. Então, ouviu passos. Ai, meu Deus! Murmurou uma voz masculina, jovem, trêmula. Outra vez silêncio, e de repente um grito. Doutora! Doutora Helena! Venha rápido! Passos acelerados, mais vozes. O que foi, Xavier? Ela tem pulso. A mulher da maca 7 tem pulso. Um estrondo. Correrias. Gritos. Devolvam-na para a UTI. Agora, agora. Catarina sentiu o mundo se mover outra vez. Luzes brilhantes atravessaram suas pálpebras fechadas. Vozes por toda parte. Pressão 60 por 30. Está viva, mas por pouco. Coma profundo. Possível dano neurológico. Onde está o marido? E então, a escuridão voltou. Mas desta vez, Catarina sabia algo. Estava viva. E ouvia tudo. 2 dias depois. O quarto da UTI cheirava a álcool e desesperança. Catarina jazia imóvel em uma cama estreita, conectada a meia dúzia de cabos e tubos. Seu peito subia e descia mecanicamente, ajudado por um ventilador. Mas dentro da sua cabeça, tudo estava desperto. Ela escutava. Não entendo como isso aconteceu, disse uma voz grave que Catarina reconheceu no instante. Dona Socorro Vieira, sua sogra. Os médicos dizem que é um milagre que continue viva, respondeu Roberto com um tom plano, quase entediado. Mas não sabem quando vai acordar, ou se vai acordar. E o bebê? Uma menina. Está bem, no berçário. Houve um silêncio longo. Roberto, a voz de Dona Socorro soou calculadora, fria. Temos que ser realistas. Se ela não acordar, isso vai se tornar um fardo. Os gastos do hospital. A menina sem mãe. Eu sei, mãe. Tem que pensar no legal, no seguro de vida. Em fechar esse capítulo com dignidade. Catarina sentiu algo se partindo dentro dela. Um grito silencioso que ninguém ouviu. Me dê 30 dias, disse Dona Socorro. Se em 30 dias não houver mudanças, podemos tomar uma decisão. Roberto não respondeu de imediato. Depois, com uma frieza que gelou o sangue invisível de Catarina, disse: Está bem,
30 dias. E saíram do quarto, fechando a porta com um golpe suave. Catarina ficou sozinha. Sozinha com seu próprio batimento. Sozinha com a certeza de que seu marido e sua sogra acabavam de assinar sua sentença de morte. E o pior, ela tinha ouvido tudo. O 5º dia depois do parto, Catarina já tinha aprendido a contar o tempo pelas vozes. As enfermeiras trocavam turnos a cada 12 horas. A doutora Helena passava em visita todas as manhãs às 7. E Roberto? Roberto aparecia apenas 15 minutos por dia, sempre na mesma hora, sempre com o mesmo discurso vazio frente aos médicos. Alguma mudança? Perguntava sem emoção. Ainda não, Sr. Vieira, respondia a neurologista, doutora Campos, uma mulher jovem. Sua esposa permanece em coma profundo. Os exames mostram atividade cerebral mínima. É complicado. Entendo. Mas não entendia. Ou pior ainda, não se importava. Catarina sabia, porque depois dessas visitas breves, Roberto saía para o corredor e fazia sempre a mesma ligação. Já estou saindo, amor. A gente se vê em 1 hora. Essa voz, essa maldita voz suave que alguma vez lhe tinha sussurrado promessas, agora a usava com outra. E essa outra tinha nome. Foi na tarde do 6º dia quando Catarina finalmente a conheceu. A porta do quarto se abriu com um rangido suave. Passos ligeiros, saltos baixos golpeando o piso de linóleo. Um perfume doce, intenso demais para um hospital, inundou o ar. É ela? Perguntou uma voz feminina, jovem, com um tom entre curioso e desdenhoso. Sim, respondeu Roberto. Te disse que não era necessário você vir. Queria ver com meus próprios olhos. Houve um silêncio incômodo. Catarina sentiu uma presença se aproximar. Os passos rodearam a cama lentamente, como se estivesse sendo inspecionada, estudada, avaliada. Pobre mulher, disse a voz feminina, mas não havia compaixão nessas palavras. Só um deboche mal disfarçado. E os médicos dizem que não vai acordar? Disseram que as probabilidades são muito baixas, respondeu Roberto. Minha mãe já falou com ele sobre... Bom, sobre as opções. Opções? Valéria, você sabe, 30 dias. Se não houver mudanças, podemos desligá-la. Valéria. Esse nome se cravou no peito imóvel de Catarina como uma adaga gelada. E a menina? Perguntou Valéria. Está no berçário. Amanhã dão alta. Já pensou no nome? Roberto riu, uma risada curta, nervosa. Minha mãe diz que ela se encarrega disso. Quer registrá-la com o sobrenome Vieira, obviamente. E o nome... Bom, Catarina nunca me disse que nome gostava, então tanto faz. Que conveniente, murmurou Valéria com sarcasmo. Ela não pode opinar. Catarina teria querido gritar. Teria querido arrancar os olhos daquela mulher. Teria querido levantar e destruir tudo. Mas seu corpo continuava sendo uma prisão. Vem, disse Roberto. Não quero que as enfermeiras te vejam aqui. Podem fazer perguntas. Está bem, mas uma coisa, Roberto. O quê? Quando tudo isso terminar, quando ela já não estiver aqui, prometa que a menina não vai ser um problema para nós. Houve um silêncio que durou uma eternidade. Não será, respondeu Roberto finalmente. Eu prometo. E saíram. Catarina ficou sozinha outra vez, com o ventilador mecânico respirando por ela, e as lágrimas que ninguém veria acumulando-se atrás de suas pálpebras fechadas. 3 dias depois. Amanhã do 9º dia. Dona Socorro chegou ao hospital com uma pasta de documentos debaixo do braço e uma expressão que Catarina já conhecia bem. A cara que fazia quando planejava algo sujo. Bom dia, doutora Campos. Cumprimentou com um sorriso falso. Venho falar sobre minha nora. Bom dia, senhora Vieira. Entre, por favor. Ouviu que se sentavam perto da cama.
Dona Socorro abriu a pasta. O som do papel sendo movido encheu o quarto. Doutora, quero ser direta. Meu filho e eu estivemos avaliando a situação. Catarina está há mais de uma semana em coma. Os gastos estão aumentando. E, bom, a realidade é que ela não tem um convênio médico de ponta. Tudo está saindo do nosso bolso. A doutora Campos suspirou. Senhora, entendo a preocupação econômica, mas sua nora está estável. Há casos de pessoas que acordam depois de semanas, até meses. E qual é a porcentagem real de que isso aconteça? Silêncio. Menos de 5% em casos como este, admitiu a médica com voz baixa. Exato. Dona Socorro soou triunfante. Por isso venho preparada. Aqui tenho os papéis do seguro de vida da Catarina. É um montante considerável. E também, também quero saber qual é o processo legal para tomar a decisão de desligar o suporte vital. Catarina sentiu que o mundo parava. Senhora Vieira, a voz da doutora Campos soou tensa. Entendo que é uma situação difícil, mas legalmente precisamos de mais tempo. E também precisamos do consentimento da família direta da paciente. Os pais dela foram notificados? Houve uma pausa longa. Os pais de Catarina vivem no interior de Minas Gerais, respondeu Dona Socorro com frieza. São gente humilde, sem recursos. Já falei com eles por telefone. Expliquei a situação. Estão de acordo com o que decidirmos. Mentira. Era mentira. Catarina soube de imediato. Seus pais, seu Estevão e Dona Luísa jamais aceitariam algo assim. Jamais a abandonariam. Mas estavam a centenas de quilômetros de distância, sem dinheiro para viajar, sem maneira de saber a verdade. Ainda assim, insistiu a médica, preciso falar pessoalmente com eles. É protocolo do hospital. Por suposto! Dona Socorro soou irritada. Lhe darei o número. Mas, doutora, só lhe peço que seja realista com eles. Não lhes dê falsas esperanças. Isso seria cruel. A médica não respondeu. Dona Socorro se levantou. Antes de sair, aproximou-se da cama de Catarina. Sua voz baixou para um sussurro venenoso que só ela poderia ouvir se estivesse consciente. Mas Catarina estava consciente. Pobre Catarina, murmurou Dona Socorro. Nunca foi suficiente para o meu filho. E agora, nem sequer, está aqui para se defender. Que conveniente. Os passos se afastaram. A porta se fechou. E Catarina, presa em seu corpo inerte, chorou em silêncio. Essa mesma noite. Perto das 10, quando o hospital mergulhava no silêncio noturno, a porta voltou a se abrir. Desta vez era Roberto, sozinho. Catarina ouviu seus passos se aproximarem. Sentiu que ele sentava na cadeira junto à cama. Houve um longo silêncio. Não sei se pode me ouvir, disse finalmente com voz cansada. Provavelmente não, mas igual vou dizer. Fez uma pausa. Isso não era o que eu queria, Catarina. Sério. Quando nos casamos, eu sim te amava. Ou acho que sim. Mas as coisas mudaram. Você mudou. Você ficou tão chata, sempre com suas amigas da feira, com suas aulas de confeitaria, falando de ter filhos e família. Eu precisava de algo mais. Catarina sentiu uma fúria ardendo dentro dela. A Valéria me entende, continuou Roberto. Ela é diferente, é bem-sucedida e independente. Não me pressiona. E quando tudo isso terminar, quando você já não estiver aqui, vamos poder começar direito. Sem amarras. Levantou-se. Sinto muito, Catarina. De verdade. Mas isso é o melhor para todos, inclusive para você. Não ia querer viver assim, não é? Caminhou até a porta. Antes de sair, acrescentou uma última coisa. A menina vai se chamar Regina. Minha mãe já decidiu. E Valéria já aceitou criá-la como dela. Então, no final, tudo vai ficar bem. A porta se fechou. E na escuridão daquele quarto de hospital,
Conectada a máquinas que a mantinham viva, Catarina Ramos tomou uma decisão. Não ia morrer. Não sem lutar. Não sem que todos pagassem pelo que estavam fazendo. O dia 12 amanheceu com um céu cinza sobre São Paulo. No quarto de terapia intensiva, Catarina ouviu o movimento matinal. Enfermeiras trocando soros, médicos revisando prontuários, o apito constante dos monitores. Mas havia algo diferente no ar. Uma energia estranha. Vozes mais baixas. Sussurros. Já a levaram? Perguntou uma enfermeira jovem, que Catarina havia aprendido a identificar como enfermeira Rocio. Sim, respondeu outra voz. Faz 1 hora. A senhora Vieira, a sogra, veio com todos os papéis. Registrou a bebê como Regina Vieira Martínez. E o sobrenome materno? Martínez. Disse que era o sobrenome de solteira da outra mulher. Aqui veio ontem. Houve um silêncio incômodo. Que estranho, né? Murmurou Rocio. A mãe aqui em coma e já registraram a menina com outro sobrenome materno. Isso não é legal. Não nos metam, Rocio. A família tem dinheiro. E advogados. Já sabe como funciona isso. Os passos se afastaram. Catarina sentiu algo quebrando dentro de seu peito imóvel. Sua filha. Seu bebê. A menina que havia carregado durante 9 meses, a que havia arriscado sua vida para trazer ao mundo, agora tinha um nome que ela nunca escolheu e um sobrenome que não lhe pertencia. Regina Vieira Martínez. Não, não era Martínez. Era Ramos. Seu sobrenome. O apartamento de 2 quartos onde Catarina havia vivido os últimos 3 anos cheirava diferente. Valéria Martínez, de 28 anos, assistente executiva na empresa de construção, onde Roberto trabalhava como engenheiro, caminhava descalça pela sala com uma taça de vinho na mão. Era meio-dia. A bebê dormia no quarto principal, em um berço novo que Dona Socorro tinha comprado 2 dias antes. Tudo era novo. A roupa, as mamadeiras, os brinquedos. Como se a menina acabasse de nascer naquele preciso instante, sem passado, sem outra mãe. Ficou bom aqui, disse Valéria, admirando as cortinas recém-instaladas. Muito melhor que antes. Aquele tom bege que a Catarina tinha era deprimente. Roberto saiu da cozinha com uma cerveja na mão. Minha mãe disse que tem que mudar tudo, que não fiquem rastros. Rastros? Valéria riu. Fala como se tivéssemos cometido um crime. Roberto não respondeu. Deixou-se cair no sofá, também novo, de couro cinza. Já falou com seus pais? Perguntou Valéria, sentando-se ao lado dele. Não, pra quê? Não os vejo faz 2 anos. Eles nem ligam. E os pais dela? Roberto tomou um gole longo de cerveja. Minha mãe se encarregou disso. Hospital Geral, corredor da administração. Dona Socorro Vieira caminhava com saltos altos pelos corredores do hospital, levando sua bolsa Gucci no braço e um sorriso de satisfação no rosto. Acabava de sair do escritório do diretor administrativo. Tudo estava arranjado. O hospital tinha aceitado esperar 30 dias antes de tomar medidas legais sobre Catarina. Suficiente tempo para que as coisas se resolvessem de maneira natural. Suficiente tempo para que o seguro de vida fosse ativado. Suficiente tempo para apagar qualquer rastro incômodo. Parou em frente a uma janela que dava para o estacionamento. Tirou seu celular da bolsa e discou um número que tinha guardado fazia 1 semana. Tocou 4 vezes antes que alguém atendesse. Alô? A voz era de uma mulher mais velha, cansada. Dona Luísa? Perguntou Socorro com um tom falsamente pesaroso. Sim, sou eu. Quem fala? Sou Socorro Vieira, a mãe do Roberto, a sogra da sua filha Catarina. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ai, senhora Socorro, como está minha Catarina? Não pudemos falar com ela desde que a bebê nasceu.
Roberto nos disse que estava descansando, mas já passaram muitos dias e... Dona Luísa, interrompeu Socorro, baixando a voz a um sussurro triste perfeitamente ensaiado. Lamento muito ter que lhe dar esta notícia por telefone, mas... Catarina faleceu. O silêncio que seguiu foi devastador. O quê? O que disse? A voz de Dona Luísa tremia. Faleceu há 3 dias. Houve complicações depois do parto. Uma hemorragia que os médicos não puderam controlar. Fizeram todo o possível. Juro, mas... Um soluço dilacerante explodiu do outro lado. Não, 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 não! Minha menina, minha Catarina! Socorro esperou uns segundos, deixando que a dor fizesse seu trabalho. Sinto muitíssimo, Dona Luísa. Sei que é terrível. Eu também estou destroçada. Catarina era como uma filha para mim. Mentiras. Todas mentiras. E a bebê? Perguntou Dona Luísa entre soluços. A bebê está bem? Sim, a menina está perfeita. Chama-se Regina. Está aqui comigo e com Roberto. Estamos cuidando muito bem dela. Queremos ir, disse Dona Luísa com voz quebrada. Queremos nos despedir da Catarina. Queremos ver nossa neta. Por favor, senhora Socorro, precisamos. Dona Luísa. A voz de Socorro se tornou firme, quase cortante. Entenda que isso é muito difícil para todos. Os trâmites funerários já estão em processo. Roberto decidiu que o melhor é cremar a Catarina. Uma cerimônia privada, só família direta. É o que ela teria querido. Mas nós somos sua família, gritou Dona Luísa. Somos seus pais. Eu sei, mas vocês vivem no interior. A viagem é longa, cara. E honestamente não acho que seja bom para vocês ver a Catarina nesse estado. É melhor recordá-la como era. Senhora Socorro, por favor, me escute bem, Dona Luísa. O tom de Socorro mudou completamente, tornando-se frio como aço. Roberto é o marido legal da Catarina. Ele toma as decisões. E já decidiu. A cremação será depois de amanhã. Enviarei as cinzas por correio. E quanto a bebê... Bom, Regina fica conosco. É uma vieira. Aqui terá tudo o que precisa. Educação, oportunidades, coisas que vocês, com todo respeito, não podem dar. Dona Luísa chorava desconsoladamente. Por favor, só deixe a gente ver ela uma vez. Só uma vez. Sinto muito, minha decisão é final. Adeus, Dona Luísa. E novamente, meus pêsames. Socorro desligou. Guardou o celular na bolsa. Ajeitou o cabelo frente ao reflexo da janela e sorriu. Problema resolvido. No quarto de Catarina, naquele preciso momento, a 3 andares de distância, Catarina ouviu tudo. Cada palavra. Cada mentira. Cada punhalada. O monitor de frequência cardíaca começou a soar mais rápido. 110 pulsações. 120. 130. O que está acontecendo aqui? Perguntou a enfermeira Rocio, entrando depressa. Revisou os monitores. Os olhos de Catarina se moviam rapidamente sob as pálpebras fechadas. Movimento REM. Sono profundo. Ou talvez... Doutora Campos, chamou Rocio pelo intercomunicador. Preciso que venha ver a paciente da cama 7. Há atividade inusual. 2 minutos depois, a doutora Campos estava junto à cama, revisando os sinais vitais. A pressão dela está elevada, murmurou. E olha isso, lágrimas. Rocio se aproximou. Era verdade. 2 pequenas lágrimas escorriam pelas bochechas de Catarina. Pode estar consciente? Perguntou Rocio em voz baixa. Não sei, respondeu a médica. Mas algo está acontecendo aí dentro. A médica se inclinou perto do ouvido de Catarina. Catarina, se pode me ouvir, quero que saiba que não está sozinha. Se há algo que precise nos dizer, vamos encontrar a maneira. Eu prometo. Mas Catarina não podia responder. Só podia escutar. Só podia chorar.
Só podia sentir como sua vida inteira estava sendo roubada frente aos seus olhos fechados. 3 dias depois, o apartamento em Moema. À tarde do dia 15, o apartamento estava cheio de gente. Dona Socorro havia organizado uma reunião familiar para apresentar a bebê. Primos, tios, amigos da família Vieira. Todos reunidos na sala, bebendo, rindo, celebrando. E no centro de tudo, Valéria segurava Regina nos braços. "É idêntica a você, Roberto", disse uma tia distante, sorrindo. "Obrigado, tia Elsa", respondeu Roberto, abraçando Valéria pela cintura. "Valéria tem sido incrível. Não sei o que faria sem ela." Valéria sorriu com modéstia falsa. "É uma honra. Regina é um anjo." Ninguém mencionou Catarina. Nem uma só vez. Era como se nunca tivesse existido. No quarto principal, Dona Socorro tinha guardado todas as fotografias de Catarina em uma caixa de papelão. O vestido de noiva, as lembranças, as cartas, tudo, pronto para ser doado, pronto para desaparecer. Enquanto isso, no Hospital Geral, em uma cama de terapia intensiva, Catarina Ramos escutava o apito constante das máquinas que a mantinham viva, e no fundo de sua mente presa, uma só palavra ressoava uma e outra vez: vingança. O dia 18 chegou com um calor sufocante que fazia o ar-condicionado do hospital trabalhar em sua capacidade máxima. No quarto de terapia intensiva, Catarina tinha aprendido a distinguir cada som, cada voz, cada presença. Seu mundo tinha se reduzido àquele quarto de paredes brancas que não podia ver, mas que sentia fechar-se sobre ela como um túmulo. Era meio da tarde quando ouviu passos conhecidos se aproximando. Roberto vinha acompanhado. Os saltos de Dona Socorro repicavam com autoridade sobre o piso. "Doutora Campos, precisamos conversar", disse Socorro sem rodeios. Já passaram mais de 2 semanas. Os exames não mostram melhora, e francamente isso está ficando insustentável. "Senhora Vieira, entendo sua preocupação, mas..." "Não, doutora. Não entendo se a senhora entende", interrompeu Socorro com voz dura. "Meu filho está destroçado. Tenho uma bebê recém-nascida para cuidar, gastos que se acumulam, e uma esposa que, sejamos honestas, não vai acordar." Os mesmos médicos disseram, menos de 5% de probabilidade. "As probabilidades não são certezas", respondeu a doutora Campos com firmeza. "Mas tampouco são esperanças realistas." Roberto falou pela primeira vez com voz cansada. "Doutora, eu amo a Catarina. Foi minha esposa, a mãe da minha filha. Mas não posso continuar assim. Vê-la conectada a essas máquinas, sem vida, é tortura." Catarina sentiu náuseas. A hipocrisia daquelas palavras era como veneno. "Falei com meus sogros", continuou Roberto. "Os pais da Catarina. Expliquei a situação. Eles estão de acordo. Se chegarmos ao dia 30 sem mudanças, vamos proceder a desligar o suporte vital." Mentira. Outra maldita mentira. Seus pais nem sequer sabiam que ela estava viva. "Preciso dessa autorização por escrito", disse a doutora Campos. "De ambas as famílias. E preciso falar pessoalmente com os pais da paciente antes de tomar qualquer decisão." "Por suposto!" Socorro soou irritada. "Enviarei todos os documentos. Mas, doutora, lhe peço que tenha compaixão. Deixar a Catarina assim não é vida. É sofrimento desnecessário." Os passos se afastaram. A porta se fechou. A doutora Campos ficou um momento mais no quarto. Catarina a ouviu aproximar-se da cama. "Catarina", sussurrou, "não sei se pode me ouvir, mas se está aí, se tem algo de você ainda consciente, me dê um sinal, o que for. Por favor." Catarina tentou. Deus sabe que tentou com cada fibra do seu ser.
Tentou mover um dedo, piscar, fazer qualquer coisa, mas seu corpo continuava sendo uma prisão de carne morta. A médica suspirou e saiu do quarto. Catarina ficou sozinha com o zumbido das máquinas e o peso de saber que lhe restavam apenas 12 dias de vida. Essa noite, perto das 11, a porta se abriu novamente. Desta vez os passos eram diferentes, mais vacilantes, mais suaves. Não posso acreditar que estou fazendo isso, murmurou uma voz masculina jovem que Catarina não reconhecia. Tranquilo, Xavier, respondeu outra voz, também masculina, mas mais velha. Só vamos revisar o monitor. 5 minutos, Xavier. O funcionário que a tinha encontrado com pulso no necrotério. É que me dá medo, seu Carlos. E se nos pegam? A família Vieira tem muitas influências. Se descobrem que andamos... Não vão descobrir nada, interrompeu seu Carlos. Olha, eu levo 30 anos trabalhando neste hospital. Já vi de tudo. E te digo uma coisa. Essa senhora não tem cara de morta. Algo está acontecendo aqui. Catarina sentiu que tocavam algo perto da sua cama. O som de cabos sendo movidos. O que está fazendo? Perguntou Xavier nervoso. Tem um monitor velho aqui, explicou seu Carlos. Deixaram conectado por erro quando a trouxeram da emergência do necrotério. Olha, tem áudio bidirecional. Era de quando atendiam pacientes com Covid e as famílias podiam falar com eles de fora. E que se alguém quisesse, poderia escutar tudo o que se fala neste quarto. Houve um silêncio longo. Seu Carlos, o senhor acha que ela pode ouvir? Não sei, filho, mas vi casos raros, muito raros. Gente que acorda depois de meses e diz que ouviu tudo. Chama-se síndrome do encarceramento. O cérebro está desperto, mas o corpo não responde. Deus meu! Por isso te disse que viéssemos. Se esta senhora está aí dentro, se pode ouvir, precisa saber que alguém está do lado dela, porque essa família que ela tem... Seu Carlos fez uma pausa. Essa família está matando ela. Os passos se afastaram. A porta se fechou com suavidade. E pela primeira vez em 18 dias, Catarina sentiu algo parecido com a esperança. No dia seguinte, Roberto chegou ao hospital com uma pasta grossa debaixo do braço. Vinha sozinho. Sentou-se na cadeira junto à cama de Catarina e abriu a pasta sobre as pernas. Bom, Catarina, disse com voz monótona, como se estivesse lendo um relatório de trabalho. Trouxe os papéis do seguro. 500 mil reais. Nada mal. Minha mãe diz que com isso podemos pagar as dívidas do apartamento e guardar algo para a Regina. Bom, para quando crescer. Folheou alguns documentos. Também vim te dizer que a Valéria vai se mudar oficialmente para o apartamento este fim de semana. Eu sei, é rápido, mas ela está ajudando muito com a bebê. E a verdade é que Regina precisa dela. Precisa de uma mãe que esteja ali, presente. Não uma que... Bom, você sabe. Catarina sentiu a raiva fervendo dentro dela. Que outra coisa? Roberto baixou a voz, embora estivessem sozinhos. Meu amor, quando você já não estiver aqui, vamos fazer um testamento retroativo. Dirá que deixou tudo no meu nome. A conta do banco, as economias que tinha. Tudo. É legal. Ou isso diz o advogado. Ninguém vai reclamar nada de todas as formas. Seus pais nem sequer sabem que você tinha dinheiro guardado. Fechou a pasta. Sei que soa feio. Sei que provavelmente me odiaria se pudesse me ouvir. Mas é o melhor para todos. Para a Regina, para a Valéria, para mim, inclusive para você. Não ia querer viver assim, Catarina. Sei que não ia querer. Levantou-se. Antes de sair, inclinou-se e deu-lhe um beijo na testa. Um beijo frio, mecânico, vazio. Adeus, Catarina. E se foi. 3 horas depois, quando o turno da tarde começava, a enfermeira Rocio
entrou para trocar o soro. Vinha acompanhada de uma enfermeira nova, uma mulher morena de uns 40 anos com expressão séria. "Ela é a senhora Ramos", disse Rocio em voz baixa. "A paciente em coma." "Ramos?" perguntou a enfermeira nova. "Como o sobrenome de solteira?" "Sim, Catarina Ramos de Vieira." A enfermeira nova se aproximou da cama. Revisou o prontuário pendurado no pé da cama. "Sabe se tem família? A parte do marido, digo." "Tem pais. Vivem em Minas. Mas a sogra diz que já não querem saber de nada, que lhes dói muito vê-la assim." "Que estranho", murmurou a enfermeira nova. "Nos meus 20 anos fazendo isso, nunca vi uns pais que não queiram estar com sua filha, especialmente num caso assim." "Já sabe como é gente", suspirou Rocio. "Cada família é um mundo." A enfermeira nova não disse mais nada, mas Catarina notou que ficou mais tempo do que o necessário revisando os monitores, como se buscasse algo, como se suspeitasse de algo. Quando ambas saíram, Catarina ouviu o monitor velho zumbir suavemente perto de sua cabeça. Seu Carlos o tinha deixado ligado, e de repente uma ideia começou a formar-se na mente presa de Catarina. Se podia ouvir tudo. Se havia um monitor com áudio. Talvez, só talvez, alguém mais também estivesse escutando. O dia 20 amanheceu com tempestade. Os trovões retumbavam sobre a cidade, enquanto a chuva golpeava as janelas do hospital como milhares de pequenos punhos furiosos. No apartamento do bairro de Moema, Valéria acordou com Regina chorando no berço junto à cama. "Sua vez", murmurou empurrando Roberto com o cotovelo. "Não é minha vez", grunhiu ele. "Eu me levantei ontem à noite." "Pois eu me levantei antes de ontem." Regina chorava mais forte. "Por Deus!" Valéria se levantou de mau humor. "Assim vai ser sempre? Porque te juro que não assinei para isso." Roberto se incorporou esfregando os olhos. "Acalme-se. É só uma bebê." "É sua bebê", disparou Valéria, levantando Regina do berço com brusquidão. "E estou começando a me perguntar que diabos estou fazendo aqui." "Espera, espera." Roberto se levantou e a abraçou por trás. "Não diga isso. Você quis isso. Quis estar aqui. Quis estar com você. Não fazer de babá de graça." "Não é de graça. Você se mudou para um apartamento pago, sem aluguel, sem..." "E acha que isso é suficiente?" Valéria virou-se para ele, ainda segurando Regina, que não parava de chorar. "Roberto, essa mulher ainda está viva. Legalmente você continua casado. E eu aqui brincando de mãe postiça de uma bebê que nem sequer é minha." "Em 10 dias ela já não estará viva", disse Roberto com frieza. "E então poderemos fazer as coisas direito. Casar. Registrar a Regina como quisemos desde o princípio." Valéria o olhou fixamente. "Me promete?" "Te prometo." Beijaram-se enquanto Regina chorava entre seus braços. No hospital, a doutora Campos entrava em seu escritório com uma xícara de café e uma expressão preocupada. Sobre sua mesa havia um bilhete escrito à mão. "Doutora, preciso falar com a senhora. É urgente. Sobre a paciente Ramos, seu Carlos da limpeza." A médica deixou o café e saiu de imediato para procurar seu Carlos. O encontrou no subsolo, organizando lençóis limpos na lavanderia. "Seu Carlos, recebi seu bilhete." O homem levantou a vista. Tinha olheiras profundas. "Doutora, obrigado por vir. Olha, eu não sou de andar inventando coisas, mas tem algo muito estranho com a senhora Ramos." "Que tipo de coisas?" Seu Carlos olhou ao redor, assegurando-se de que estavam sozinhos. "Estive escutando as conversas no quarto dela, através do monitor velho. Isso é uma violação de... Eu sei, mas me escute. Essa família, eles estão matando ela. O marido e a sogra,
Falam de desligá-la como se fosse um trâmite. Falam de seguros, de heranças. E tem uma mulher, uma tal Valéria, que já se mudou para o apartamento da senhora Ramos, com a bebê, como se ela já não existisse. A doutora Campos sentiu um calafrio. Isso não é ilegal, seu Carlos. É moralmente questionável, mas... Tem mais, interrompeu. Essa senhora, Dona Socorro, ligou para os pais da Catarina e lhes disse que ela estava morta. Morta, doutora. Disse que já a tinham cremado. O quê? Escutei com meus próprios ouvidos. E os pais não sabem nada. Vivem em Minas. Não têm dinheiro para vir. A família os está mantendo afastados com mentiras. A doutora Campos ficou calada um momento processando a informação. Tem provas disso? As gravações do monitor. Isso não seria admissível, hein? Mas a senhora pode investigar, insistiu seu Carlos. Pode ligar para os pais. Pode verificar. Porque se essa mulher está consciente aí dentro, se pode ouvir tudo o que lhe estão fazendo. Doutora, isso é tortura. A doutora Campos fechou os olhos. Deixe-me ver o que posso fazer. Essa mesma tarde, enquanto a tempestade aumentava lá fora, a doutora Campos entrou no quarto de Catarina com uma determinação que não tinha antes. Sentou-se junto à cama e pegou a mão imóvel da paciente. Catarina, disse com voz firme, se está aí, se pode me ouvir, quero que saiba que vou te ajudar. Não sei como ainda, mas vou te ajudar. E no fundo de sua mente presa, Catarina Ramos chorou de alívio, porque pela primeira vez em 20 dias, alguém estava do seu lado. O dia 21 começou com um silêncio inquietante no hospital. A tempestade da noite anterior tinha deixado as ruas alagadas e o trânsito colapsado, o que significava menos visitas, menos ruído, menos distrações. A doutora Campos chegou ao seu escritório às 6 da manhã, 2 horas antes de seu turno oficial. Sobre sua mesa havia uma pasta parda que seu Carlos tinha deixado durante a madrugada. Dentro, um pendrive e um bilhete. Aqui estão as gravações, desde o dia 18. Escute com cuidado, especialmente a do dia 20, às 3 da tarde. TC. A médica inseriu o pendrive em seu computador e colocou os fones de ouvido. Durante os seguintes 40 minutos, ouviu conversas que lhe gelaram o sangue. A voz de Roberto falando do seguro de vida. A voz de Dona Socorro planejando a cremação falsa. A voz de Valéria reclamando de fazer de babá de graça. E o pior de tudo, a chamada de socorro aos pais de Catarina, mentindo descaradamente sobre a morte de sua filha. Quando terminou de ouvir, a doutora Campos tirou os fones com mãos trêmulas. Tinha náuseas. Em seus 20 anos de carreira médica, tinha visto negligência. Tinha visto famílias brigando por heranças. Tinha visto gente desejando que seus familiares morressem para cobrar seguros, mas nunca tinha visto algo tão meticulosamente cruel. Pegou seu telefone e discou um número interno. Departamento de Serviço Social. Bom dia, respondeu uma voz feminina. Fala a doutora Campos, da Neurologia. Preciso que me comuniquem com o Conselho Tutelar de imediato. Temos um caso que requer intervenção urgente. Enquanto a chamada se transferia, a médica tirou o prontuário de Catarina do arquivo. Abriu e começou a revisar cada página com atenção. E foi então que viu um pequeno detalhe que tinha passado despercebido. No relatório do parto, datado de 23 de setembro, havia uma anotação à mão no canto inferior direito. Possível gestação gemelar. Pendente ultrassom de confirmação pós-parto. A doutora sentiu que o coração parava. Deixou o prontuário e correu para a área de berçário. A enfermeira encarregada, uma mulher de uns 30 anos, chamada enfermeira Patrícia, a recebeu com surpresa. Doutora Campos, que estranho vê-la por aqui. Tudo bem? Patrícia, preciso revisar os registros de nascimentos de 23 de setembro. Urgente.
Claro, entre. Levou-a a um pequeno escritório onde havia arquivos metálicos cheios de pastas. Patrícia buscou entre os documentos até encontrar o correspondente. Aqui estão todos os nascimentos desse dia. Foi um dia pesado. Tivemos 7 partos. A doutora Campos começou a revisar rapidamente. E então o encontrou. 2 braceletes de identificação unidos com um elástico. Produto 1, Ramos Vieira, feminino, 2,8 quilos. Produto 2, Ramos Vieira, feminino, 2,1 quilos. Meu Deus! Sussurrou a médica. O que houve? Perguntou Patrícia se aproximando. Patrícia, onde está o produto 2 deste parto? A enfermeira revisou o registro com a testa franzida. Ah, sim. Essa bebê esteve na terapia intensiva neonatal por baixo peso. Teve problemas respiratórios nos primeiros dias, mas já está estável. Acho que continua lá. E a família sabe? Patrícia ficou calada um momento. Não sei, doutora. Eu só registro as altas. Mas agora que a senhora menciona, nunca vi ninguém perguntar por essa segunda bebê. Só vieram pela primeira. A doutora Campos sentiu o estômago revirar. Me leve a neonatal. Agora. Caminharam rápido pelos corredores até chegar à unidade de cuidados intensivos neonatais. Atrás dos vidros, entre incubadoras e monitores, havia um pequeno berço com um letreiro. Bebê Ramos 2, sem registro civil, pendente família. Dentro dormia uma bebê minúscula, com a pele rosada e os punhos fechados. Leva 21 dias aqui, disse a enfermeira da neonatal, uma mulher jovem chamada Daniela. Ninguém veio vê-la. Pensamos que a família estava esperando que melhorasse, mas... Ninguém? Perguntou a doutora Campos. Nem o pai? Ninguém. É estranho, verdade? Normalmente os pais estão aqui todos os dias, nem que seja só para vê-las através do vidro. A médica se aproximou do berço. A bebê abriu os olhos por um segundo. Eram da mesma cor que os de Catarina na fotografia do prontuário. Um castanho claro, quase mel. Preciso fazer uma ligação, disse a médica. E preciso que ninguém, absolutamente ninguém, da família Vieira se aproxime desta bebê. Entendido? Entendido, doutora. Enquanto a doutora Campos saía da neonatal com o celular na mão, em outro andar do mesmo hospital, Roberto Vieira entrava na cafeteria para tomar um café antes de sua visita diária de 15 minutos. Estava escrevendo uma mensagem de texto quando uma voz o deteve. Senhor Vieira? Levantou a vista. Era o doutor Elizondo, o pediatra que tinha atendido Regina depois do nascimento. Doutor, bom dia. Cumprimentou Roberto sem muito interesse. Preciso falar com o senhor. É urgente. Aconteceu algo com a Regina? Está bem. Regina está perfeita. Mas preciso falar com o senhor sobre a outra bebê. Roberto franziu a testa. Qual outra bebê? O doutor Elizondo o olhou fixamente. Sua esposa teve gêmeas, senhor Vieira. O silêncio que seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O que disse? Gaguejou Roberto com a cara desfeita. Gêmeas. Sua esposa deu à luz 2 meninas. A segunda esteve em cuidados intensivos neonatais desde o nascimento. Pensamos que o senhor sabia, que estava esperando que melhorasse para registrá-la. Roberto deixou-se cair em uma cadeira. Seu rosto tinha perdido toda a cor. Não, não pode ser. Ninguém me disse nada. Os médicos disseram que era uma só bebê. No caos da emergência é possível que não lhe tenham informado, explicou o médico. Mas, senhor Vieira, passaram-se 21 dias. Essa bebê precisa ser registrada. Precisa de um nome. Precisa de uma família. Roberto tirou seu celular com mãos trêmulas e discou um número. Mãe, preciso que venha ao hospital. Agora. É urgente. 40 minutos depois,
Dona Socorro entrava como vendaval na cafeteria do hospital. Roberto a esperava em uma mesa do canto, com a cabeça entre as mãos. "O que é tão urgente que não podia esperar?" perguntou Socorro, sentando-se com brusquidão. "Eram duas", sussurrou Roberto. "Mãe, eram duas bebês." Socorro o olhou sem compreender. "Do que está falando?" "Catarina teve gêmeas. Tem outra bebê na neonatal. Leva 21 dias lá, e ninguém nos disse nada." O rosto de Dona Socorro passou por várias expressões. Surpresa, confusão, cálculo mental e, finalmente, pânico controlado. "Duas bebês?" repetiu, como se as palavras não tivessem sentido. "O médico acabou de me dizer. Quer que vá registrá-la. Diz que precisa de um nome, documentos." "Isso é um problema", murmurou Socorro, mais para si mesma que para Roberto. "Um problema muito grande." "Por que é um problema?" "É minha filha, mãe. Outra filha." Socorro o olhou com dureza. "Pensa, Roberto. Pensa. Já dissemos a todo mundo que Catarina morreu. Já apresentou Valéria como a mãe de Regina. Já está toda a papelada pronta para desligar Catarina em 9 dias e agora aparece outra bebê do nada. Mas é minha filha." "É um cabo solto", sibilou Socorro. "As pessoas vão começar a fazer perguntas. Por que nunca mencionou a segunda bebê? Por que Valéria não a tem? Por que ninguém foi vê-la?" Roberto ficou calado, entendendo a magnitude do problema. "O que fazemos então?" Socorro ficou pensando um momento longo. Seus olhos se moviam rapidamente, calculando opções, descartando possibilidades. "Conheço alguém", disse finalmente em voz baixa. "Um casal. Não podem ter filhos. Têm dinheiro. Muita vontade de ser pais." "Mãe, está dizendo o que eu acho que está dizendo?" "Estou dizendo que essa bebê pode ter uma boa vida com uma família que a queira e nós podemos resolver um problema complicado e, de passo, obter alguma liquidez para os gastos que vêm por aí." "Quer vender minha filha? Não seja dramático." Socorro baixou ainda mais a voz. "É uma adoção privada. Acontece o tempo todo. E ninguém vai sentir falta de uma bebê que oficialmente nunca existiu." Roberto esfregou o rosto com ambas as mãos. "Não sei, mãe. Isso está saindo do controle." "Já está fora de controle", disparou Socorro. "Desde o momento que decidiu substituir Catarina com Valéria enquanto ainda estava viva. Agora tem que terminar o que começou ou tudo desmorona." Levantou-se alisando a saia. "Vou fazer umas ligações. Você não fale com ninguém sobre isso. Me entendeu? Com ninguém." E saiu da cafeteria deixando Roberto sozinho, com sua consciência destroçada. No quarto de terapia intensiva, Catarina havia escutado cada palavra através do monitor que seu Carlos havia deixado ligado. O funcionário tinha conseguido estender o alcance do áudio, conectando o sistema aos alto-falantes do corredor. Gêmeas. Tinha 2 bebês, 2 filhas, e uma delas tinha estado sozinha, abandonada em uma incubadora durante 21 dias, sem que ninguém a visitasse, sem que ninguém perguntasse por ela. E agora queriam vendê-la. O monitor de frequência cardíaca começou a soar com alarme. 140 pulsações. 150. 160. A enfermeira Rocio entrou correndo. "Doutora Campos, a paciente Ramos está se desestabilizando." A médica chegou em segundos, revisou os monitores enquanto Rocio tratava de estabilizar a pressão. "Sua frequência cardíaca está disparada, pressão subindo, e olha os olhos dela." As pálpebras de Catarina se moviam freneticamente. Lágrimas corriam por suas bochechas. Seus dedos, que haviam estado imóveis durante 21 dias, tremiam ligeiramente. "Você está respondendo a algo", murmurou a doutora Campos. "Catarina, se pode me ouvir, preciso que se acalme. Por favor. Sei que está aí, sei que pode me ouvir." Mas Catarina não podia se acalmar. Suas bebês estavam em perigo. Suas 2 bebês.
E ela continuava presa em um corpo que não lhe obedecia, contando os dias que lhe restavam de vida, enquanto sua família planejava vender uma de suas filhas, como se fosse mercadoria. A doutora Campos tomou uma decisão. Rocio, chame a segurança do hospital e consiga o número da Promotoria de Proteção à Infância e Juventude. Agora. O que vai fazer, doutora? O que devia ter feito desde o princípio? Proteger minha paciente e suas bebês. Enquanto Rocio saía correndo para fazer as ligações, a médica se inclinou perto do ouvido de Catarina. Me escute bem, Catarina. Sei que está aí dentro. Sei que pode me ouvir. E quero que saiba que não vou deixar que te façam isso. Nem a você, nem às suas filhas. Te juro pela minha vida. Vai sair disso. E sua família vai pagar pelo que te fizeram. E pela primeira vez em 21 dias, algo mudou no rosto imóvel de Catarina Ramos. Uma lágrima diferente. Não de dor, não de desespero, de esperança. À tarde do dia 22, uma mulher de terno cinza entrou no Hospital Geral, acompanhada de 2 agentes da Promotoria da Infância. Chamava-se Promotora Mônica Fontes. Tinha 42 anos de experiência em casos de negligência familiar e uma reputação de ser implacável quando se tratava de proteger menores. A doutora Campos a recebeu em seu escritório com o prontuário de Catarina e o pendrive sobre a mesa. Doutora, revisei os documentos que me enviou esta manhã, disse a promotora Fontes, sentando-se com gesto sério. E devo dizer-lhe que se metade do que me conta é verdade, estamos diante de um caso de negligência grave, possivelmente tráfico de menores. É pior do que imagina, respondeu a médica, conectando o pendrive. Escute isso. Durante os seguintes 20 minutos, a promotora Fontes ouviu as gravações com expressão cada vez mais sombria. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Preciso ver as bebês. E preciso falar com a paciente, mesmo que esteja em coma. Por suposto, caminharam primeiro para a unidade de cuidados intensivos neonatais. A bebê sem nome continuava em seu berço, dormindo, alheia ao caos que se desenrolava ao seu redor. A promotora Fontes ficou olhando-a através do vidro com uma expressão que misturava ternura e raiva. 21 dias, murmurou. 21 dias, sem uma só visita familiar, sem que ninguém perguntasse por ela. Como é possível que isso passasse despercebido? O hospital está saturado, explicou a doutora Campos com culpa na voz. Os partos de emergência são caóticos e, honestamente, ninguém esperava que uma família abandonasse uma bebê assim. Onde está a outra menina, a que sim registraram? Com o pai e sua nova parceira, em um apartamento no bairro de Moema. A promotora Fontes anotou algo em uma caderneta. Vamos precisar verificar as condições em que vive essa bebê também. E preciso dos dados dos pais da paciente. Os verdadeiros pais biológicos. Em Minas Gerais, verdade? Sim, tentei ligar para eles esta manhã, mas o número que o hospital tem não atende. Dona Socorro deu um telefone falso no prontuário. Conseguiremos o número real, sempre há maneira. Subiram ao 3º andar, para o quarto de Catarina. Quando entraram, encontraram a enfermeira Rocio ajustando os monitores. Como ela está? Perguntou a médica. Estável, mas continua com atividade inusual, movimentos oculares rápidos, lágrimas frequentes. É como se estivesse tentando acordar. A promotora Fontes se aproximou da cama. Olhou o rosto imóvel de Catarina durante um longo momento. Catarina Ramos, disse com voz clara e firme. Meu nome é Mônica Fontes. Trabalho para a promotoria. Se pode me ouvir, quero que saiba que suas filhas estão sob proteção desde este momento. Ninguém vai tocá-las. Ninguém vai vendê-las. E ninguém vai te desligar até que eu diga o contrário. O monitor cardíaco de Catarina emitiu um apito.
Sua frequência baixou de 110 para 85, como se essas palavras tivessem sido o calmante que precisava. Está respondendo, sussurrou a doutora Campos. Eu sei, respondeu a promotora. Por isso vamos mantê-la vigiada 24 horas por dia. E vamos acelerar os exames neurológicos. Porque se há nem que seja 1% de probabilidade de que esta mulher possa acordar e testemunhar, vamos dar a ela essa chance. Enquanto isso, no apartamento de Moema, Dona Socorro fazia ligações frenéticas da sala. Valéria estava na cozinha preparando uma mamadeira, tentando não ouvir a conversa, mas sem poder evitar. Preciso que seja rápido, Ernesto, dizia Socorro ao telefone. Esta mesma semana, se for possível. Sim, eu sei que há trâmites, mas você sabe como fazer. Já fez isso antes. Silêncio enquanto ouvia. R$100.000 e leva a bebê sem perguntas. É uma menina saudável, sem problemas médicos. Só esteve em observação por precaução. Mais silêncio. Não, ninguém vai reclamar. A mãe está em coma e vai morrer em 8 dias. O pai está de acordo. É uma oportunidade que não vai encontrar 2 vezes. Desligou e suspirou profundamente. Valéria entrou na sala com a mamadeira na mão e Regina nos braços. Sério que vai fazer isso? Perguntou com voz baixa. Socorro a olhou com dureza. Você não opina. Você só está aqui porque meu filho é um idiota sentimental que se afeiçoou a você. Mas isso é assunto familiar. Essa bebê também é assunto familiar. É irmã da Regina. Essa bebê é um problema, e os problemas se resolvem. Valéria não disse mais nada, mas pela primeira vez, desde que tinha começado tudo aquilo, sentiu algo parecido com o remorso. O dia 23 amanheceu com uma tensão palpável no hospital. A doutora Campos tinha programado uma série de exames neurológicos especializados para Catarina. Uma equipe de neurologistas chegou cedo para realizar testes de atividade cerebral avançados. Vamos fazer um eletroencefalograma de alta resolução, explicou o Dr. Santos, um neurologista especialista em estados de consciência alterada. E também ressonância magnética funcional. Se há atividade cognitiva consciente, vamos detectá-la. Levaram Catarina em uma maca para a área de ressonâncias. Durante todo o trajeto, a doutora Campos caminhou junto a ela, falando constantemente. Catarina, vamos fazer uns exames. Preciso que tente se concentrar. Se pode me ouvir, se entende o que digo, quero que pense nas suas filhas. Pense nelas com toda a sua força. De acordo? Os exames duraram 3 horas. Quando terminaram, a equipe médica se reuniu em uma sala de reuniões para revisar os resultados. As imagens do cérebro de Catarina apareciam em uma tela gigante. Isso é extraordinário, murmurou o Dr. Santos, apontando áreas específicas da ressonância. Olhem aqui. E aqui. Atividade no córtex pré-frontal, na área de Broca, no sistema límbico. O que significa isso? Perguntou a doutora Campos. Significa que há consciência. Esta mulher não está em coma vegetativo. Está em um estado que chamamos síndrome de enclausuramento incompleto. Seu cérebro está desperto, processando informação, gerando pensamentos, mas as conexões motoras estão severamente danificadas pela falta de oxigênio durante o parto. Pode se recuperar? O Dr. Santos estudou as imagens durante um longo momento. É difícil dizer. Em teoria, se o dano não é permanente com reabilitação agressiva e tempo, há uma possibilidade. Pequena, mas existe. Quanto tempo? Semanas, talvez meses. Não há garantias. A doutora Campos sentiu um peso no peito. 8 dias. Restavam apenas 8 dias antes que a família Vieira tivesse o direito legal de desligar o suporte vital. Preciso desses resultados por escrito, disse com firmeza. E preciso que sejam incluídos no prontuário oficial de imediato.
Por suposto. Essa tarde, quando levaram Catarina de volta ao seu quarto, havia alguém esperando. Um homem mais velho, de uns 60 anos, com roupa simples e chapéu de palha nas mãos. Ao seu lado, uma mulher de idade similar, com o rosto marcado de lágrimas. Seu Estevão e Dona Luísa Ramos tinham chegado finalmente a São Paulo. "Onde está minha filha?" perguntou seu Estevão, com voz trêmula. "Nos disseram que estava morta, que a tinham cremado. Mas uma assistente social nos ligou ontem e nos disse a verdade." A doutora Campos sentiu um nó na garganta. "Sua filha está viva. Venham, por favor." Levou-os para o quarto. Quando Dona Luísa viu Catarina na cama, conectada às máquinas, imóvel como uma estátua de cera, desmoronou. "Minha menina, minha Catarina." Correu para a cama e pegou a mão de sua filha, beijando-a, acariciando-a, chorando sem controle. "Meu amor, me perdoa. Me perdoa por não ter estado aqui. Aquela mulher nos mentiu. Nos disse que já não estava mais. Perdoa-me, minha vida. Perdoa-me." Seu Estevão se aproximou pelo outro lado, com lágrimas correndo por suas bochechas enrugadas. "Doutora", disse com voz quebrada, "ela pode nos ouvir?" "Acreditamos que sim", respondeu a doutora Campos. "Os exames que fizemos hoje mostram atividade cerebral consciente. É muito provável que Catarina tenha estado escutando todo este tempo." "Meu Deus", sussurrou seu Estevão. "Tudo o que lhe fizeram e ela teve que escutar sem poder se defender." "Por isso estão aqui", disse a médica. "Porque preciso que assinem documentos. Como família direta, vocês têm direito sobre as decisões médicas da Catarina. E preciso que esses direitos fiquem estabelecidos legalmente antes que a família Vieira tente fazer algo." "O que for necessário", disse seu Estevão. "Mas primeiro queremos ver nossas netas." A médica assentiu. "Tenho algo a dizer-lhes, algo que nem sequer a família do Roberto sabe ainda que nós sabemos." Levou-os para a unidade de cuidados intensivos neonatais. Quando chegaram em frente ao berço onde dormia a bebê sem nome, Dona Luísa abafou um grito. "É idêntica a Catarina quando nasceu", sussurrou. "Deus meu, é idêntica." "Esta é sua segunda neta", explicou a médica. "Catarina teve gêmeas, mas a família Vieira nunca veio buscar esta bebê. A abandonaram aqui. E agora estão tratando de vendê-la." Seu Estevão fechou os olhos, respirando fundo, tentando controlar a fúria que lhe subia pelo peito. "Onde está a outra menina?" perguntou com voz perigosamente calma. "Com o pai e com sua amante. Quero vê-la." "Não é boa ideia ainda, seu Estevão. Legalmente, eles têm a custódia temporária, mas estamos trabalhando nisso. Por agora, o mais importante é proteger esta bebê e manter viva a Catarina." Dona Luísa não deixava de olhar através do vidro. "Tem nome?" "Não, ninguém a registrou ainda." "Esperança", murmurou Dona Luísa. "Vai se chamar Esperança, porque é nossa esperança de que Catarina acorde, de que esta família se reúna, de que haja justiça." Essa noite, enquanto seu Estevão e Dona Luísa dormiam em cadeiras, junto à cama de sua filha, segurando suas mãos imóveis, em outro lugar da cidade, acontecia uma reunião muito diferente. Dona Socorro tinha citado Roberto e um homem chamado Ernesto Carrilho em um restaurante discreto do Itaim Bibi. Ernesto era um advogado especializado em adoções privadas, embora seus métodos não fossem sempre completamente legais. "O preço já falamos", dizia Socorro bebendo vinho tinto. R$100.000. Você se encarrega de todos os papéis. A bebê sai do hospital como se fosse uma adoção normal." Ernesto, um homem de uns 50 anos com terno caro e expressão de tubarão, assentia. "E a mãe? Não vai haver problema com ela?" "A mãe vai estar morta em 7 dias",
respondeu Socorro com frieza. E mesmo que não estivesse, está em coma. Não pode assinar nada, não pode se opor a nada. E o pai está de acordo? Ambos se viraram para ver Roberto, que tinha estado calado todo o jantar, olhando seu prato sem comer nada. Roberto? Pressionou Socorro. Sim, murmurou Roberto sem levantar a vista. Estou de acordo. Mas suas mãos tremiam. Perfeito. Ernesto tirou uma pasta de sua maleta. Então preciso que assine estes documentos. São procurações para que eu atue em seu nome e um consentimento de adoção voluntária. Roberto pegou a caneta, segurou-a sobre o papel durante o que pareceu uma eternidade. E então, para surpresa de todos, deixou-a cair sobre a mesa. Não posso, sussurrou. O quê? Socorro o olhou com fúria. Não posso fazer isso, mãe. É minha filha. São minhas filhas. As duas. E isso está errado. Tudo está errado. Catarina nunca me fez nada. Eu fui quem a enganou. Eu fui quem a traiu. E agora estamos deixando-a morrer, enquanto vendemos sua bebê como se fosse lixo. Roberto, não seja ridículo. Não! Roberto se levantou da mesa bruscamente. Acabou. Não vou assinar nada. E amanhã vou ao hospital e vou dizer aos médicos a verdade. Tudo. O da Valéria. O do seguro. Tudo. Socorro também se levantou com o rosto desfeito de raiva. Se fizer isso, perde tudo. O apartamento, o dinheiro, sua reputação. Pode ir para a cadeia. Então irei para a cadeia, respondeu Roberto. Mas não vou carregar isso o resto da minha vida. E saiu do restaurante deixando sua mãe e o advogado sentados na mesa. Socorro apertou a taça de vinho com tanta força que por um momento pareceu que ia quebrá-la. Esse idiota, sibilou. Esse maldito idiota sentimental. E agora o que fazemos? Perguntou Ernesto. Socorro o olhou com olhos de gelo. Deixe isso comigo. Vou arrumar isso. Com Roberto ou sem Roberto? No hospital, no quarto iluminado apenas pela luz do monitor, Catarina Ramos jazia imóvel entre seus pais, que dormitavam segurando suas mãos. Mas dentro de sua mente algo estava mudando. As conexões neuronais que tinham estado adormecidas começavam a despertar lentamente, como rios secos que voltavam a se encher com a chuva, como caminhos esquecidos que voltavam a ser transitados. E no mais profundo de sua consciência presa, Catarina Ramos começou a lutar. A lutar para voltar. A lutar por suas filhas. A lutar por sua vida. Porque agora sabia que não estava sozinha e que ainda tinha 7 dias para acordar. O dia 24 amanheceu com uma urgência que ninguém no hospital tinha antecipado. Às 5 da manhã, os alarmes dos monitores no quarto de Catarina dispararam todos ao mesmo tempo. Seu Estevão acordou sobressaltado da cadeira onde tinha passado a noite. Enfermeira! Enfermeira, rápido! A equipe médica entrou como um furacão. A doutora Campos chegou correndo, com o cabelo ainda molhado de um banho rápido que tinha tomado nos vestiários do hospital depois de trabalhar a noite toda. O que está acontecendo? Seus sinais vitais estão disparados, 180 por 100. E olhe as mãos dela. Todos se viraram para a cama. Os dedos de Catarina se moviam. Apenas um tremor, um espasmo diminuto, mas se moviam. Deus meu! Sussurrou Dona Luísa, apertando a mão de sua filha. Está acordando. Minha menina está acordando. Ainda não podemos confirmar, advertiu a doutora Campos, embora sua voz tremesse de emoção contida. Poderiam ser apenas reflexos. Precisamos fazer mais testes. Mas então Catarina fez algo que não era um reflexo. Apertou a mão de sua mãe. Foi apenas um movimento, quase imperceptível, mas Dona Luísa o sentiu. O sentiu tão claro como o bater de seu próprio coração.
Ela fez! Apertou minha mão! Gritou entre lágrimas. Catarina, meu amor, faz outra vez. Aperta se pode me ouvir. Silêncio. Todos no quarto prendiam a respiração. E então, lentamente, com um esforço que parecia quebrar todos os ossos do corpo, Catarina voltou a apertar. O quarto explodiu em atividade. Os médicos revisavam, tomavam notas, ajustavam medicamentos. A doutora Campos se aproximou da cabeceira da cama com uma lanterna pequena. Catarina, vou revisar seus olhos. Se puder, tente seguir a luz. Levantou com cuidado a pálpebra direita de Catarina. A pupila estava dilatada, mas respondia. Moveu a lanterna lentamente da esquerda para a direita. E o olho de Catarina a seguiu. A resposta visual, anunciou a médica com voz trêmula. A resposta motora voluntária. Senhores, sua filha está saindo do coma. Seu Estevão desmoronou contra a parede, chorando em silêncio. Dona Luísa beijava as mãos de Catarina uma e outra vez, murmurando orações entre soluços. Quanto tempo levará? Perguntou seu Estevão quando pôde falar. Quanto até que acorde completamente? Não sabemos, respondeu a médica honestamente. Poderia ser horas, poderia ser dias. O cérebro tem seus próprios tempos, mas isso é um avanço enorme. Significa que há esperança real. E a família Vieira? Perguntou seu Estevão com voz dura. Eles sabem? Ainda não. E não vamos dizer a eles, não até que tenhamos tudo assegurado legalmente. Enquanto isso ocorria no hospital, no apartamento de Moema, desenrolava-se uma cena muito diferente. Roberto tinha chegado às 6 da manhã, depois de passar a noite toda em um hotel perto do aeroporto, incapaz de voltar para casa. Quando entrou, encontrou Valéria preparando café na cozinha. Regina dormia em seu berço. Onde esteve? Perguntou Valéria sem se virar. Pensando. Roberto sentou-se na bancada da cozinha com o rosto demacrado pela falta de sono. Vou ao hospital hoje. Vou falar com os médicos. Vou dizer a verdade sobre tudo. Valéria largou a xícara de café com tanta força que derramou sobre o mármore. Está louco. Sua mãe vai te matar. E eu vou terminar sendo cúmplice de tudo isso. Já é cúmplice, respondeu Roberto com uma calma estranha. Os dois somos, mas ainda podemos consertar. Ainda podemos fazer o certo. O certo? Valéria o olhou com incredulidade. Agora se importa em fazer o certo? Onde estava esse senso moral quando me levava para sua cama, enquanto sua esposa estava grávida? Roberto não teve resposta para isso. Vá embora, disse Valéria finalmente. Vá e faça o que tiver que fazer. Mas não me peça para ir junto. Não vou carregar suas culpas. E a Regina? Regina fica comigo, pelo menos até que sua mãe me expulse daqui. Depois, já veremos. Roberto assentiu, pegou as chaves de seu carro e saiu do apartamento sem olhar para trás. Às 9 da manhã, quando chegou ao hospital, encontrou uma cena que não esperava. Havia 2 viaturas da Polícia Federal estacionadas na entrada principal. E no saguão, falando com oficiais uniformizados, estava a promotora Mônica Fontes. Roberto sentiu que o estômago caía aos pés. Senhor Vieira, a promotora o reconheceu de imediato. Que conveniente. Justo precisávamos falar com o senhor. O que está acontecendo? Por favor, acompanhe-me a um lugar mais privado. Levaram-no a uma sala de reuniões na área administrativa. Adentro estavam a doutora Campos, seu Estevão, Dona Luísa e 2 agentes mais da promotoria. Roberto sentou-se com as pernas tremendo. Senhor Vieira, começou a promotora Fontes com voz formal. Está aqui porque há uma investigação em curso sobre possíveis delitos de negligência familiar, fraude e tráfico de menores relacionados com suas 2 filhas.
Eu vim a confessar, gaguejou Roberto. Ia dizer tudo, sobre a Valéria, sobre minha mãe, sobre tudo. Já sabemos tudo, respondeu seu Estevão com voz fria como o gelo. Sabemos que enganou minha filha, que a substituiu enquanto estava morrendo, que abandonou uma de suas bebês como se fosse lixo e que sua mãe tratou de vendê-la enquanto dizia para a Luísa e para mim que nossa filha estava morta. Roberto fechou os olhos. Sinto muito, Deus. Sinto muito mesmo. Suas desculpas não significam nada, interveio Dona Luísa. Mas seu testemunho, sim. Precisamos que declare oficialmente tudo o que sabe, sobre sua mãe, sobre os planos de adoção ilegal, sobre o seguro de vida, tudo. Eu farei, sussurrou Roberto. Eu farei. Mas antes, posso ver a Catarina? Posso me despedir? A doutora Campos o olhou com uma mistura de lástima e desprezo. Sua esposa está saindo do coma, senhor Vieira. Está acordando, e quando acordar completamente, ela vai decidir se quer vê-lo ou não. Enquanto isso, o senhor não se aproxima dela. Roberto sentiu que o mundo parava. Está acordando? Sim, apesar de tudo o que você e sua família lhe fizeram, apesar de que a abandonaram, a traíram e planejaram matá-la. Catarina está lutando para voltar. Roberto cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Enquanto isso ocorria, Dona Socorro recebia uma ligação em seu celular. Era de Ernesto Carrilho, o advogado de adoções. Socorro, temos um problema grave. O que houve? Há uma investigação da promotoria. Alguém denunciou os planos de adoção ilegal e estão fazendo perguntas sobre você, sobre Roberto, sobre tudo. Socorro sentiu que o sangue gelava. Como é possível? Fomos discretos. Alguém do hospital falou, e há gravações. Gravações de conversas que você teve no hospital. Não sei como as conseguiram, mas as tem. Socorro desligou o telefone e ficou paralisada no meio de sua sala. Pela primeira vez em sua vida, Dona Socorro Vieira não sabia o que fazer. Pela primeira vez, não tinha controle sobre nada. No hospital, às 2 da tarde, Catarina abriu os olhos. Foi apenas um segundo, uma piscada, mas foi suficiente. Dona Luísa gritou de alegria. Seu Estevão correu para buscar a doutora Campos. A equipe médica voltou a inundar o quarto. Catarina! Disse a médica, inclinando-se sobre ela. Catarina, se pode me ouvir, pisque uma vez. As pálpebras de Catarina tremeram, e então, com um esforço sobre-humano, piscou. Uma vez, clara, deliberada, conscientemente. Bem-vinda de volta, sussurrou a médica com lágrimas nos olhos. Bem-vinda de volta, Catarina. Dona Luísa se aproximou, segurando-lhe o rosto com ambas as mãos. Minha menina, meu amor, estamos aqui. Teu pai e eu estamos aqui. E tuas bebês, tuas 2 bebês, estão a salvo. Me escuta? Estão a salvo. Catarina piscou outra vez, e uma lágrima rolou por sua bochecha. Precisa descansar, advertiu a doutora Campos. Seu cérebro está fazendo um trabalho enorme. Tem que se recuperar lentamente. Poderá falar? Perguntou seu Estevão. Com tempo e terapia. Mas sim, acredito que poderá recuperar-se completamente. Durante as seguintes horas, Catarina entrou e saiu da consciência. Cada vez que abria os olhos, estava um pouco mais desperta, um pouco mais presente. Seus dedos começaram a se mover com mais força. Seus lábios tratavam de formar palavras, embora ainda não saísse nenhum som. Às 6 da tarde, quando a luz do entardecer entrava pela janela do quarto, Catarina abriu os olhos completamente e os manteve abertos. Olhou para sua mãe, depois para seu pai. Seus lábios tremeram. Mãe, sussurrou com uma voz tão fraca que mal se ouvia. Dona Luísa explodiu em choro. Sim, meu amor, aqui estou, minha vida.
bebês. Catarina lutava por cada palavra. Minhas bebês. Estão bem, assegurou seu Estevão. As duas estão bem. Uma se chama Regina. A outra ainda não tem nome porque estávamos esperando que você acordasse para que você a nomeasse. Um sorriso diminuto apareceu no rosto de Catarina. É Esperança, sussurrou. Se chama Esperança. E então, com um esforço que a deixou exausta, acrescentou. Oh, perto. Onde? Não está aqui, respondeu seu Estevão com voz firme. E não vai se aproximar de você até que você decida que quer vê-lo, se é que algum dia quiser. Catarina fechou os olhos um momento, processando. Quando os voltou a abrir, havia algo diferente neles. Algo que não estava ali antes. Determinação. Quero ver minhas filhas, disse com voz mais forte. As duas, a doutora Campos interveio. Catarina, ainda está muito fraca, precisa... Minhas filhas, repetiu Catarina, desta vez sem gaguejar. Agora. E nesse momento, todos no quarto souberam que Catarina Ramos não era a mesma mulher que tinha entrado em trabalho de parto 24 dias atrás. Essa mulher tinha sido traída, abandonada, silenciada. Mas esta mulher tinha escutado cada palavra de seus algozes enquanto eles planejavam sua morte. Esta mulher tinha lutado contra a escuridão durante 24 dias para voltar. E esta mulher ia exigir justiça. 30 minutos depois, trouxeram Esperança da neonatal em um bercinho portátil. Regina chegou pouco depois, trazida por 2 agentes da promotoria que a tinham recolhido do apartamento sob uma ordem de proteção temporária. Valéria não tinha oposto resistência. De fato, parecia aliviada de entregá-la. Quando colocaram as 2 bebês nos braços de Catarina, ela as olhou durante um longo momento em silêncio. Eram idênticas, 2 versões perfeitas dela mesma. Regina um pouco maior, Esperança um pouco menor, mas ambas com seus olhos, seu nariz, sua boca. Minhas meninas, sussurrou, beijando-as na testa. Minhas 2 meninas lindas. Mamãe está aqui, e ninguém vai separá-las nunca mais. A doutora Campos tirou uma fotografia com seu celular. Era uma imagem que depois seria usada nos tribunais. Uma imagem de uma mãe que tinha voltado da morte para proteger suas filhas. Essa noite, às 11, Dona Socorro recebeu outra ligação. Desta vez era de Roberto. Mãe, soluçou, lhes disse tudo. Socorro deixou cair o telefone. Deixou-se cair no sofá de sua casa vazia, em sua luxuosa sala decorada com móveis caros e quadros que tinham custado fortunas. E pela primeira vez em seus 60 anos de vida, Dona Socorro Vieira chorou. Não de tristeza, não de arrependimento, de medo. Porque sabia que amanhã, quando saísse o sol, seu mundo perfeito e controlado ia desmoronar por completo. E não havia nada, absolutamente nada, que pudesse fazer para detê-lo. 8ª e última parte. O dia 30 amanheceu com um silêncio pesado no Hospital Geral. Era a data que Dona Socorro tinha marcado no calendário, a data em que, segundo seus planos, Catarina Ramos seria desligada das máquinas que a mantinham viva. Mas em lugar do funeral que Socorro tinha imaginado, o que chegou essa manhã foi um comboio de veículos oficiais. 3 viaturas da Polícia Civil, 2 caminhonetes da Promotoria de Proteção de Menores e uma ambulância de traslado para Catarina, que seria movida para um quarto privado sob proteção oficial. Em sua casa, na Vila Nova Conceição, Dona Socorro observava pela janela quando os agentes tocaram à sua porta às 7 da manhã. Estava acordada a noite toda, tomando vinho e revisando documentos que agora entendia
que não lhe serviriam de nada. Quando abriu a porta, o delegado lhe mostrou um mandado de prisão. Dona Socorro Vieira de Martínez fica detida pelos delitos de conspiração para cometer homicídio, tráfico de menores, falsificação de documentos e fraude. Tem direito a permanecer calada. Socorro não ouviu o resto, só via as algemas de metal fechando-se ao redor de seus pulsos, enquanto os vizinhos saíam às suas varandas para olhar. As mesmas vizinhas com as quais tinha ostentado sua posição social durante anos. As mesmas pessoas que invejavam sua vida perfeita. Agora a viam sendo presa como uma criminosa comum. Subiram-na na viatura. Enquanto o veículo se afastava, Socorro alcançou ver uma de suas amigas do clube social gravando-a com o celular. Para amanhã, o vídeo estaria em todos os grupos de WhatsApp do bairro. Sua reputação, construída durante décadas, tinha desaparecido em uma só manhã. No apartamento de Moema, Valéria preparava uma mala quando ouviu as batidas na porta. Sabia que viriam, sabia desde que entregou Regina 2 dias atrás. Abriu a porta antes que tocassem pela segunda vez. Valéria Martínez, disse a agente, uma mulher jovem de terno azul. Precisamos que nos acompanhe para depor. Estou presa? Não ainda, mas sua declaração determinará se enfrenta acusações como cúmplice ou se pode colaborar com a investigação. Valéria pegou sua bolsa e saiu sem olhar para trás para o apartamento onde tinha brincado de ser mãe durante 2 semanas. O mesmo apartamento onde Catarina tinha vivido 3 anos, decorado com suas coisas, cheio de suas lembranças. Valéria sempre soube no fundo que aquilo não era real, que estava vivendo a vida de outra pessoa e que cedo ou tarde essa pessoa ia voltar a reclamar o que era seu. No centro de detenção provisória, Roberto levava 5 dias em uma cela compartilhada com outros 3 detidos. Não tinha dormido bem nenhuma só noite. Os pesadelos o perseguiam. Sonhava com Catarina naquela cama de hospital, imóvel, escutando cada uma de suas traições. Essa manhã, um agente do Ministério Público o tirou para uma videochamada oficial. Do outro lado da tela, apareceu a promotora Mônica Fontes. Senhor Vieira, venho informar-lhe que sua esposa decidiu iniciar o processo de divórcio. Também está apresentando acusações penais por tentativa de homicídio, abandono de menores e fraude patrimonial. Roberto assentiu sem surpresa. Posso falar com ela? Ela não quer vê-lo, e tem todo o direito. Só diga a ela que sinto muito, que daria qualquer coisa para voltar no tempo. A promotora o olhou com frieza. O tempo não volta, senhor Vieira, e suas desculpas não devolvem à sua esposa os 24 dias que passou presa em seu próprio corpo, escutando como planejavam matá-la. Suas desculpas não compensam que uma de suas filhas passou 3 semanas abandonada em uma incubadora. O arrependimento é um luxo que o senhor já não pode se permitir. A tela se apagou. Roberto ficou olhando seu reflexo no monitor negro. O homem que o olhava de volta era um estranho. Alguém que tinha perdido tudo por covardia e egoísmo. Alguém que teria que viver o resto de sua vida com o peso de saber que tinha destruído a única pessoa que realmente o tinha amado. No hospital, Catarina estava sentada em uma cama ajustável, rodeada de travesseiros. Tinha recuperado a fala quase por completo, embora sua voz ainda soasse fraca e rouca. Seu corpo respondia cada vez melhor. Os fisioterapeutas trabalhavam com ela 2 vezes ao dia. Os médicos diziam que era um milagre, que casos como o seu se davam 1 em 1 milhão. Mas Catarina sabia que não tinha sido um milagre. Tinha sido pura fúria, pura determinação, o desejo ardente de sobreviver para ver seus algozes pagarem. E esse dia tinha chegado. Está pronta? Perguntou a doutora Campos entrando no quarto. Catarina assentiu.
Vestia um roupão de hospital limpo e seu cabelo, recém-lavado por sua mãe, caía sobre seus ombros. Seus pais estavam a ambos os lados da cama. Seu Estevão segurava Esperança. Dona Luísa carregava Regina. Vamos gravar seu depoimento, explicou a médica. Tudo o que escutou, tudo o que viveu, será usado no julgamento. Estou pronta, respondeu Catarina com voz firme. Entraram 2 agentes com equipamento de gravação. Instalaram uma câmera num tripé frente à cama. Uma das agentes sentou-se junto a Catarina com um computador. Catarina Ramos de Vieira, começou a agente. Pode nos dizer com suas próprias palavras o que aconteceu desde o dia de seu parto? E Catarina falou. Falou durante 2 horas. Contou cada detalhe, cada conversa que tinha escutado, cada plano que tinham feito frente a ela, pensando que estava morta ou inconsciente. A ligação de socorro a seus pais mentindo sobre sua morte. Os planos de vender a Esperança. As conversas sobre o seguro de vida. A frieza de Roberto. A chegada de Valéria. Não chorou. Não tremeu. Falou com uma clareza e uma força que surpreendeu a todos no quarto. Quando terminou, a agente desligou o gravador. Obrigada, senhora Ramos. Este testemunho é inestimável. Quanto tempo vão ficar na prisão? Perguntou Catarina. Sua sogra enfrenta entre 20 e 40 anos pelos delitos que cometeu. Seu marido, entre 10 e 20. A senhorita Martínez? Isso dependerá de seu nível de participação. Se cooperar, poderia sair com liberdade condicional. Catarina assentiu lentamente. Quero que algo fique muito claro, disse olhando diretamente para a câmera que ainda estava ligada. Não quero vingança. Não quero destruir ninguém por prazer, mas preciso que paguem. Preciso que enfrentem as consequências do que fizeram. Porque se não há consequências, então meu sofrimento não significou nada, e o abandono da minha filha não significou nada. Deteve-se respirando fundo. Quase morri. Passei 24 dias na escuridão mais absoluta, escutando como as pessoas que se supunha deviam me proteger planejavam minha morte. Escutei meu marido me chamar de chata. Escutei minha sogra dizer que eu era um peso. Escutei outra mulher tomar meu lugar enquanto eu ainda respirava. Uma lágrima rolou por sua bochecha, mas sua voz não tremeu. Mas também escutei algo mais. Escutei 2 homens, seu Carlos e Xavier, falando sobre mim com compaixão. Escutei a doutora Campos me prometendo que me ajudaria. Escutei meus pais chorando quando finalmente souberam a verdade. E essas vozes foram as que me mantiveram lutando. Olhou para suas bebês. Minhas filhas merecem crescer, sabendo que sua mãe lutou por elas, que não se rendeu, e que quando a vida a golpeou da pior maneira possível, ela se levantou e exigiu justiça. O quarto ficou em silêncio. Há algo mais que queira acrescentar? Perguntou a agente. Sim. Catarina endireitou as costas. Quero agradecer aos médicos que não desistiram de mim. Ao seu Carlos, que suspeitou quando todos os demais aceitaram que eu estava perdida. À doutora Campos, que arriscou sua carreira para me proteger. Aos meus pais, que viajaram sem recursos desde o interior quando lhes disseram a verdade. E às minhas filhas, que, sem saber, foram a razão pela qual meu coração continuou batendo. Limpou as lágrimas. E a qualquer pessoa que esteja vendo isto e que esteja passando por algo similar, quero que saiba que pode sobreviver. Que mesmo que o mundo inteiro pareça conspirar contra você, mesmo que esteja preso na escuridão mais profunda, ainda há esperança. Ainda há luz. Só tem que lutar um dia mais. Só um dia mais. E depois outro. E outro. Até que saia. A agente desligou a câmera. 3 meses depois, em uma sala de audiências do Tribunal de Justiça de São Paulo,
ocorreu o julgamento mais midiático do ano. A imprensa o chamou de o caso da Mãe Fantasma. A sala estava cheia de repórteres, câmeras, espectadores. Na mesa da promotoria estava Catarina, vestida com um terninho azul marinho, o cabelo recolhido em um coque elegante. Ao seu lado, seus pais. Atrás deles, a doutora Campos, seu Carlos e várias enfermeiras do hospital que tinham cuidado dela. Do outro lado, algemados e com uniforme de réus, estavam Roberto e Dona Socorro. Valéria tinha aceitado declarar como testemunha protegida em troca de redução de acusações. Estava sentada em uma seção separada sem olhar para ninguém. O juiz, um homem de uns 60 anos com expressão séria, revisou os documentos do caso. Este tribunal revisou as provas apresentadas pela promotoria. Começou. Gravações de áudio. Testemunho da vítima. Declarações de testemunhas. Relatórios médicos. E devo dizer que em meus 30 anos como juiz, nunca tinha visto um caso de crueldade tão calculada. Olhou diretamente para Dona Socorro. A senhora, Dona Socorro Vieira, não só conspirou para terminar com a vida de sua nora, também abandonou sua neta recém-nascida com a intenção de vendê-la ilegalmente. Mentiu aos avós maternos sobre a morte de sua filha para mantê-los afastados. E manipulou seu próprio filho para que participasse nestes crimes. Socorro manteve a cabeça baixa. Tinha envelhecido 10 anos em 3 meses. O cabelo perfeitamente tingido agora mostrava raízes grisalhas. As unhas feitas estavam quebradas. Os ternos de grife tinham sido substituídos pelo uniforme bege do presídio. E o senhor Vieira, o juiz virou-se para Roberto. Traiu da maneira mais vil a mulher com quem se casou. Substituiu-a enquanto ela lutava pela vida. Abandonou uma de suas filhas e participou ativamente em planos para terminar com a vida de sua esposa por benefício econômico. Roberto não levantou a vista. Chorava em silêncio. Portanto, este tribunal dita as seguintes sentenças. Dona Socorro Vieira, 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade antecipada. Roberto Vieira, 18 anos de prisão com possibilidade de progressão de pena depois de cumprir 2/3 da sentença. O golpe do martelo ressoou na sala. Catarina fechou os olhos e respirou fundo. Não sentiu alegria. Não sentiu satisfação. Só sentiu um peso levantando-se de seus ombros. Justiça. Isso era o que sentia. Depois do julgamento, os repórteres rodearam Catarina nas escadarias do tribunal. Flashes de câmeras, microfones empurrando-se para seu rosto. Perguntas gritadas de todas as direções. Senhora Ramos, como se sente com o veredicto? Catarina, perdoará algum dia seu marido? Senhora Ramos, o que vai fazer agora? Catarina levantou a mão pedindo silêncio. A multidão se acalmou. Não vou responder perguntas sobre perdão, disse com voz clara. O perdão é algo pessoal e complexo. O que sim vou dizer é isto. Minha história não é única. Há milhares de mulheres neste país que sofrem traições, abandonos, violência. Muitas não sobrevivem para contar. Eu tive sorte. Tive médicos que não desistiram. Tive pais que lutaram por mim. Tive desconhecidos que se converteram em meus anjos da guarda. Fez uma pausa. A qualquer mulher que esteja escutando e que esteja passando por algo difícil, lhes digo, não estão sozinhas. Busquem ajuda. Falem. Não guardem silêncio. Porque o silêncio é o que dá poder a gente que quer nos machucar. Desceu as escadarias entre aplausos. Seus pais a esperavam no carro com as gêmeas em suas cadeirinhas de bebê. 6 meses depois, em uma casa pequena, mas iluminada no interior de Minas Gerais, Catarina preparava o café da manhã
enquanto Esperança e Regina brincavam em um tapete colorido na sala. Tinha vendido tudo o que tinha em São Paulo. O apartamento, os móveis, tudo. Com esse dinheiro e a compensação que recebeu do seguro, tinha comprado uma casa perto de onde viviam seus pais. Era simples. 2 quartos, um jardim pequeno, paredes pintadas de amarelo brilhante. Mas era sua, completamente sua. Sem fantasmas do passado, sem lembranças de traição. Todas as manhãs acordava com o sol entrando pelas janelas. Todas as manhãs via suas filhas crescerem um pouco mais. Esperança tinha alcançado o peso de Regina. Já não pareciam tão diferentes. Eram 2 metades do mesmo milagre. Catarina tinha começado um pequeno negócio de confeitaria em casa. Seus bolos se tornaram famosos na cidade. Nos fins de semana, vendia na feira local. Seu Estevão a ajudava com as entregas. Dona Luísa cuidava das gêmeas enquanto ela trabalhava. Era uma vida simples, mas era sua vida. Uma tarde, enquanto decorava um bolo de 3 leites, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Catarina Ramos? Perguntou uma voz feminina. Sim, sou eu. Falo do Canal 11. Estamos fazendo um documentário sobre seu caso. Vozes do Silêncio. Vai se chamar. É sobre mulheres que sobreviveram a situações impossíveis. Queremos saber se estaria disposta a participar. Catarina ficou calada um momento. Para quê? Meu caso já teve suficiente publicidade. Porque há mulheres que precisam escutar sua história, senhora Ramos. Mulheres que estão em situações similares e pensam que não há saída. Sua história lhes pode dar esperança. Catarina olhou para a sala onde suas filhas brincavam. Regina tratava de ficar de pé, agarrando-se no sofá. Esperança a olhava e ria. Está bem, respondeu. Participarei, mas com uma condição. Qual? Que parte do dinheiro que gere o documentário seja doado a um fundo para mulheres em situações de violência, para que possam pagar advogados, terapia, o que precisem para sair de onde estão. Feito. Catarina desligou e sorriu. Seu sofrimento tinha tido um propósito. Sua voz, que tinha sido silenciada durante 24 dias, agora ia ser escutada por milhares. E com essa voz, ia ajudar outras a encontrar a sua. 2 anos depois, no presídio feminino de Tremembé, Dona Socorro varria o pátio da prisão sob o sol abrasador do meio-dia. Usava o uniforme bege desbotado, sem maquiagem, com o cabelo completamente grisalho, recolhido em um rabo de cavalo. Já não era a mulher poderosa que tinha sido. Era a detenta 312, um número mais em um sistema que não lhe tinha compaixão. Uma companheira de cela se aproximou e lhe mostrou um jornal. Olha, tua nora. Na capa estava Catarina, sorrindo, segurando um prêmio que lhe tinham dado por seu trabalho com mulheres vítimas de violência. A manchete dizia: de vítima a ativista, a inspiradora história de Catarina Ramos. Socorro olhou a foto durante um longo momento, e pela primeira vez em 2 anos, algo parecido ao arrependimento cruzou por seu rosto. Mas era tarde demais. 28 anos de prisão pela frente, quase 3 décadas. Para quando saísse, seria uma anciã de quase 90 anos. Suas netas seriam adultas. O mundo que tinha conhecido teria mudado completamente. E Catarina? Catarina teria vivido uma vida inteira, uma vida livre, uma vida plena, uma vida que Socorro tratou de arrebatar-lhe e que, em lugar de destruir-se, tinha se tornado mais forte. No centro de detenção, Roberto tinha escrito centenas de cartas a Catarina. Nenhuma tinha recebido resposta. Na última, escrita em seu 16º mês na prisão, tinha posto: Catarina, sei que nunca vai ler isto. Sei que nunca vai me perdoar. E está bem, não mereço perdão. Só quero que saiba que penso em você e nas meninas todos os dias.
que daria qualquer coisa para poder voltar no tempo e ser o homem que merecia. Espero que seja feliz. Espero que as meninas cresçam rodeadas de amor. E espero que algum dia, quando sejam maiores, possa contar-lhes que seu pai não sempre foi um monstro. Que houve um tempo, embora breve, em que fui alguém melhor. Te amo. Sempre te amei. E essa é minha condenação maior. A carta ficou guardada em um envelope em sua cela. Nunca a enviou, porque sabia que Catarina não precisava de suas palavras. Catarina tinha construído sua própria história. E nessa história, Roberto era só uma sombra do passado, um capítulo escuro que tinha terminado. 3 anos depois do julgamento, em uma cerimônia pequena no jardim de sua casa em Minas, Catarina celebrava o 3º aniversário de Esperança e Regina. Havia balões coloridos, um bolo de 2 andares decorado com bonecas, amigos da cidade, vizinhos, os médicos do hospital que tinham viajado desde São Paulo para estar ali, seu Carlos e Xavier, os funcionários que a tinham salvado, a doutora Campos, que agora era quase parte da família. As gêmeas corriam pelo jardim, perseguindo bolhas de sabão. Riam, gritavam, viviam. E Catarina as olhava da varanda de sua casa, com uma xícara de café nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto. Tinha sobrevivido ao impossível. Tinha voltado da morte. Tinha protegido suas filhas. Tinha exigido justiça. E agora simplesmente vivia. Vivia com cada amanhecer, com cada risada de suas filhas, com cada bolo que assava, com cada mulher a quem ajudava através de sua fundação, com cada respiração. Porque isso era o que as pessoas que tinham tratado de destruí-la não entendiam. Não a tinham feito mais fraca. A tinham feito inquebrável. E essa era sua verdadeira vitória. Não o julgamento, não as sentenças, não a fama, nem o reconhecimento. Sua vitória era estar ali, em sua casa, com suas filhas, vivendo a vida que escolheu. Livre, completa, viva. Esperança e Regina cresceram rodeadas do amor de sua mãe e seus avós. Catarina fundou Vozes do Silêncio, uma organização que ajuda a mulheres vítimas de violência familiar. Roberto cumpre sua sentença. Dona Socorro permanece na prisão. E Catarina? Catarina seguiu em frente, demonstrando que algumas histórias não terminam com finais felizes perfeitos, mas sim com sobrevivência, justiça e esperança. Obrigado por me acompanhar até o final desta história. Seu tempo e apoio significam muito para este canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Me conte nos comentários o que achou e que outras histórias gostaria de escutar. Nos vemos no próximo vídeo.